Olá, bom dia para você. Começa agora mais uma edição do programa 5watt com as principais informações sobre os negócios da região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Veja os destaques de hoje, os efeitos da pandemia. Na fase emergencial e novamente com as portas fechadas, varejo da região perde mais de 16 milhões de reais por dia. Produção em ritmo lento, com as aulas suspensas há um ano, empresas de uniformes escolares inovam para sobreviver. Da Austrália para Taubaté, mesmo com a pandemia, casal de empresários inaugura conceito de café-bar na cidade. Páscoa em casa. A artesã aposta na produção de coelhos de pano para deixar o ambiente mais alegre e aconchegante durante as comemorações. Oportunidade de negócio, fabricação de ovos de chocolate caseiro pode render uma boa renda neste período. Confira dicas de como deixar eles mais atrativos e aumentar as vendas. « 2021 é o novo 2020, só que com um ano de fragilização empresarial, com mais problemas para a saúde e com menos medidas emergenciais. Agora em março, com as portas fechadas, o varejo da região perdeu em média 16 milhões e meio de reais por dia. Ainda que se soubesse que 2021 não seria um ano fácil e que a própria pandemia teria outras ondas, não se imaginava exatamente um ano após os primeiros impactos da Covid-19 no ambiente social, político e econômico que seus efeitos continuariam tão devastadores. A chamada fase emergencial inaugurou um novo tipo de restrição mais ampla e que infelizmente corre o risco de não ser o modelo mais severo a ser aplicado. Segundo o Departamento Econômico do 5watt, só o varejo da região deixou de vender cerca de 16 milhões e meio de reais por dia agora em março. Faturamentos em queda, negócios fechando e empregos sumindo. Dados recentes do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, mostraram que no acumulado dos últimos 13 meses, de janeiro de 2020 a janeiro de 2021, o mercado de trabalho com carteira assinada nas 39 cidades da região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte apresentou um saldo negativo de 9.053 vagas, puxado pela indústria com menos 3.604 vagas, seguido pelo setor de serviços, menos 3.515 e pelo comércio, com 1.952 vagas extintas. É uma situação complicadíssima, né? A situação que as pessoas estão vivendo, muita gente perdendo aí o que tinha, as lojas fechadas, comércio fechado, as pessoas perdendo emprego e a gente aqui, né, na mão aí das autoridades aguardando, né? Acho que a única solução me parece que é a vacina. E a situação, se melhorar, deve melhorar só no segundo semestre. Então, precisamos empurrar esses próximos meses aí com essa situação de abre e fecha, e não tem o que fazer. Precisamos digitalizar a nossa empresa, vender aí pelo WhatsApp, mídias sociais. Nem todos conseguem, nem todos entendem muito bem como é que faz isso. Vender na porta da loja, mas não tem outra solução. Situação bem complicada, hein? A maior parte dos alunos, tanto das redes públicas como privadas, não voltou à escola. Com as aulas suspensas pela pandemia há um ano, as empresas de uniformes praticamente pararam a produção. Em Taubaté, uma estamparia precisou inovar para não fechar as portas. A produção segue num ritmo bem mais lento. Alguns pedidos até chegaram com a perspectiva do retorno das aulas em 2021. Mas com a segunda onda da pandemia do coronavírus, as escolas não reabriram
e as vendas dos uniformes ficaram para depois. Isso daí, mais uma vez, prejudicou os nossos clientes e, consequentemente, parou a nossa produção, onde nós, mais uma vez, mantivemos aqui. Estoques estão parados, né? Não temos essa expectativa de quando é que volta e se volta. O nosso consumidor vai ficar apreensivo se vai ou não fazer uniforme escolar. Por quê? Será que esse ano ainda vai continuar? Será que vai parar as escolas mais uma vez? Além disso, outras empresas que também costumavam fazer suas encomendas cancelaram os pedidos. Nosso segmento, ele respeita muito a sazonalidade, o calendário anual, né? Onde no início do ano a gente espera uniformes escolares, depois tem a festividade de carnaval e aí o ano sim começa. Nós temos aqui vários segmentos que nós atendemos, sejam eles tanto estudantes, comércio, né? Empresas, fábricas, eventos em geral. Então tudo isso daí foi onde a pandemia justamente atacou. Então esse calendário do ano passado praticamente não existiu. A queda na produção dos uniformes escolares foi de 80%. A proibição dos eventos e o home office também atrapalharam as vendas da empresa. O uniforme ele é uma parte do marketing da empresa. Não havendo essa necessidade, a pessoa não saindo, se mantendo em casa, naturalmente a queda, sendo que o empresário que trocaria o uniforme dos seus colaboradores para um atendimento presencial, ele acaba optando por segurar e não fazendo esse investimento. Escolas, na sua grande maioria, também tendo aulas, poucas delas, pelo que nós soubemos, exigiram o uso do uniforme na videoaula. Então, logo, toda essa cadeia parou, né? Não tendo essa necessidade. Eventos foram proibidos, escolas suspensas e empresas passando dificuldade de uma maneira geral. Então, assim, o nosso segmento foi bastante afetado. Rafael explica que para não fechar as portas, precisou inovar, confeccionando peças para profissionais de saúde, máscaras e abrindo mão da quantidade mínima dos pedidos. Nós fizemos bastante aventais, né? Fizemos vários aventais aqui, conseguimos entrar nesse segmento onde houve essa necessidade e aí nós mudamos a nossa produção. E também pedidos voltados para camisetas, que é o nosso, né, uniformes aí de uma maneira geral. Isso daí nós fizemos o seguinte: nós temos uma quantidade mínima. Essa quantidade mínima a gente acabou tendo que abrir mão dela para poder pegar os clientes que apareciam, né? Então isso foi uma outra manobra que nós fizemos, além, obviamente, das máscaras, que acabou fazendo parte da rotina das empresas e das pessoas aí que, no caso, atenderiam, né? A fábrica também focou no e-commerce. Uma das ações que nós tomamos foi no site. Então hoje, acessando o site da empresa, nós temos ali o atendimento totalmente online, onde a gente pode atender os pais, as escolas, fazendo a compra e entregando no conforto da casa com toda a segurança. Bem difícil, né? E nesse setor envolve muitos outros profissionais, como os de transporte escolar, por exemplo, que estão parados há um ano já. A seguir, mesmo com a pandemia, casal fecha restaurante na Austrália e abre em Taubaté. Essa reportagem é depois do intervalo, nós voltamos já. Empresário, você conhece o Sincovat? Sabia que podemos te ajudar a enxugar despesas e fazer seu negócio lucrar mais? É isso mesmo! O Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté e região tem ferramentas que podem melhorar o caixa da sua empresa e fazê-la mais lucrativa. Venha nos visitar e conferir os benefícios que podemos lhe oferecer. Sincovat, somos o braço forte do comércio. Você, estudante, está em busca de oportunidade no mercado de trabalho? Empresário ou profissional liberal está procurando um talento para a sua equipe? A oportunidade pode estar na centralestágio.com do Sincovat. Buscamos vagas para os estudantes, procurando dar todas as orientações e comodidade para as empresas. centralestágio.com. Faça seu cadastro em nosso site. Mais informações pelos telefones 3631-2529 ou 3011-0842.
que fazer nesse momento sem as medidas do governo? Essas são as principais dúvidas que têm chego ao departamento jurídico com relação ao momento que estamos atravessando. No ano passado, o governo editou a MP 927, a MP 936, que socorreu os empresários, reduzindo jornada e salário, suspendendo contrato de trabalho. Entretanto, no momento, nenhuma medida dessa está em vigor. O governo talvez acene ainda para novas medidas. Nós aqui do Departamento Jurídico temos orientado os contadores e empresas a férias, com relação às férias, a concessão de férias, já que a convenção permite o parcelamento em até 2 vezes, banco de horas individual, que deve ser assinado com cada empregado individualmente, tendo em vista que o banco de horas previsto na convenção não permite a compensação de horas negativas. Já o banco de horas, isso seria possível, ou seja, o empregado ficaria devendo essas horas para repor posteriormente. Um dos setores mais afetados com essa pandemia do coronavírus foi o de bares e restaurantes. Segundo a Associação Nacional da categoria, de cada 10 estabelecimentos no país, 4 fecharam com a crise. Mas um casal de Taubaté decidiu ir na contramão desses números e há 2 meses trouxeram da Austrália um conceito de café-bar para a cidade. Ela é barista e ele chefe de cozinha. Nos últimos 2 anos, Bárbara e Lucas foram proprietários de um café-bar em uma das principais avenidas de Sydney, na Austrália. Mas com a pandemia e com um lockdown extremamente rígido no país, eles resolveram voltar ao Brasil. A pandemia foi extremamente rígida lá. A gente ficou 2 meses e meio fechado, foi bem difícil porque tudo estava fechado, a gente não conseguia vender. Então a gente pensou seriamente em voltar para o Brasil logo depois desse processo todo, né? Sabendo também da situação que já estava aqui no Brasil. E há pouco mais de 2 meses, eles inauguraram esse espaço em Taubaté, com os mesmos conceitos do café-bar da Austrália. Foi um risco, a gente sabia que ia passar por isso, mas a gente optou por trabalhar mesmo assim, de tentar, de trazer uma proposta nova, algo diferente para a região e, enfim, tem dado certo, ao mesmo tempo que o momento não é o ideal e dificulta bastante o trabalho, de uma forma geral. Quando a gente abriu o nosso primeiro empreendimento lá, o que a gente aprendeu na hora de abrir um empreendimento se tem medo, vai com medo mesmo. A gente não pode ter medo de abrir as coisas e deixar o medo vencer, né? Porque senão a gente nunca consegue fazer nada. Então a gente está sempre se adaptando. Por exemplo, agora a gente entrou em lockdown, a gente investiu bastante no delivery, mídia social, tudo que faça as pessoas se informarem que a gente está vendendo o nosso produto a fim de aumentar as nossas vendas também. O Café Bar traz 2 opções gastronômicas chamadas dia e noite. Quando acabarem as restrições impostas pela pandemia, o local vai oferecer um cardápio de café da manhã, com um menu típico australiano para os clientes e uma culinária também típica da Oceania para almoços e jantares, além de chopes artesanais e drinks. Isso é bem diferente do que a gente encontra aqui no Brasil, eu diria, como um todo, mas já é uma tendência lá fora, já é uma tendência na Austrália, nos Estados Unidos, na Europa, porque os aluguéis, né, comerciais, residenciais, eles sobem todos os anos, eles sofrem ajustes todos os anos. Então, os business, os empreendimentos, né, eles têm de se renovar, eles têm de buscar novas alternativas. Então, esse negócio de trabalhar o almoço e a janta, de fazer café e bar, isso já é uma tendência lá fora. O ambiente também foi planejado para se adaptar às 2 situações, com controles no sistema de som e iluminação. Se nesse momento a gente só trabalhasse a parte noturna, a gente só fosse um restaurante, um bar, a gente não teria aberto. Como a gente também é café, como a gente também faz café da manhã, café da tarde, almoço, né, a parte toda de cafés especiais, etc., a gente consegue essa alternativa de também ter vendas, também ter movimento na parte do dia, é isso que faz a gente funcionar, por exemplo, nesse momento, porque fechando 8 horas da noite, né, você perde essa questão do bar, da janta, então assim, mas num futuro, num segundo momento, talvez com menos restrições, é o que a gente imagina, que a gente vai conseguir trabalhar as 2 frentes, e aí é isso
isso que você falou, o ambiente ele tem que estar adaptado para as duas coisas, a iluminação, a gente trabalha de forma que a gente consiga mesclar, mudar o ambiente de um momento para o outro, assim como a gente muda o menu também. Entre as novidades do menu estão o Eggs Benedict, um típico café da manhã australiano feito com ovos, pães de fermentação natural, bacon, espinafre e coberto com molho holandês. O Chicken Schnitzel, um grande pedaço de frango empanado, batata assada e salada coleslaw. E a pavlova, uma sobremesa feita com merengue suíço assado e coberto com frutas e hortelã. O ambiente também é cheio de detalhes que lembram o estabelecimento que o casal tinha na Austrália. A gente trabalhou nos últimos anos lá, então é uma coisa que a gente está confortável, que a gente já tem um certo domínio, e a gente quis trazer para cá porque é algo diferente aqui. A gente só refez o que a gente já fazia lá, então é um sonho que a gente está realizando, de poder trazer toda a nossa experiência, todo esse conceito que a gente tinha para cá, perto da nossa família, dos nossos amigos, então foi sensacional isso. É isso aí, enfrentar o medo e ter responsabilidade. Enquanto isso, com tudo fechado, para manter o mínimo de vendas, o empreendedor precisa continuar apostando no delivery e nas plataformas digitais. Nesse momento, onde há um recrudescimento muito grande, tanto da pandemia da Covid-19, quanto das restrições às atividades econômicas, em especial comércio e serviços, se faz necessário um olhar do empresário para aquilo que teve sucesso em 2020. Um sucesso não tão grande, mas pelo menos manteve um fluxo de vendas mínimo ativo dentro do seu estabelecimento. Novamente, estamos falando que há uma necessidade imensa do empresário manter pontos de contato ativos com o seu consumidor, dado que nós não temos nem o espaço físico, nem o balcão de negociação físico neste momento. Estamos falando das redes sociais, estamos falando do site, das mensagens instantâneas, estamos falando do telefone. Quem consegue manter um vínculo entre cliente e empresário tem mais chance de conseguir concretizar uma venda. Nunca foi tão necessário transformar a empresa para o ambiente virtual, o vendedor para o consultor digital. E não é só vender e entregar, é se relacionar, fazer diferença, dar um nível de experiência positiva ao seu consumidor. Pode ser suficiente para manter aberta a capacidade de receita da empresa, manter ativa? Pode não ser, mas pode também garantir um fluxo mínimo nesse período de emergência e de exceção. Um outro ponto de muita relevância que se faz necessário dizer ao empresário refere-se aos estoques. Indicador recente da FEComércio São Paulo nos mostrou que os empresários que percebem seus estoques acima do adequado, ou seja, tem mais estoques do que venda, aumentou em um ano cerca de 11,2 pontos percentuais. Significa que as vendas estão menores que o esperado? Sim, mas também significa que há uma necessidade de planejamento de portfólio. Investir apenas em mercadorias que possuem giro rápido ou giro mais seguro. Não se pode, em momentos de crise principalmente, imobilizar capital em mercadoria que fica represada. Quem trabalha com produtos de Páscoa sofreu em 2020 com o comércio todo fechado em razão da pandemia do coronavírus. Para este ano, mesmo com todas as dificuldades, a expectativa é um pouco melhor. Em Taubaté, uma artesã que faz coelhos de pano e outros bonecos aumentou a produção. A ideia é que as pessoas deixem o ambiente um pouco mais alegre e aconchegante durante as comemorações. Uma família de coelhos só esperando a Páscoa chegar. Neste ateliê, são mais de 500 modelos diferentes de bonecos, todos feitos de pano pela Marisa. A artesã costura desde 2004. Eu sempre gostei, de artesanato, de boneco de pano. A minha mãe é costureira, brincava embaixo da máquina dela quando era criança. Aí, em 2004, eu fui fazer aula de patchwork, depois de boneca. Mas eu gostei mais das bonecas.
Aí ficava fazendo boneca. Meu marido disse que ele era o meu melhor cliente, porque eu fazia tudo e ficava em casa. Mas hoje os bonecos são vendidos para todo o Brasil, principalmente nas datas comemorativas, como a Páscoa. Marisa também ensina como confeccionar as peças. No ano passado, com todas as atividades paralisadas por conta da pandemia, as vendas praticamente não aconteceram e as aulas também foram canceladas. Parei logo que começou a pandemia, acho que foi 16 de março. Aí só voltei no final de julho e assim, voltei com a metade das alunas que eu tinha e continuo com a metade. Quem começou em fevereiro ainda conseguiu fazer uma pecinha ou outra, mas teve gente que nem finalizou. E eu, assim, de venda não fiz nada, parou tudo, né? Não tinha como, era muito assustador. Para este ano, apesar da pandemia continuar, a artesã se preparou melhor e divulgou seu trabalho nas redes sociais. Com isso, conseguiu clientes de outros estados. Marisa acredita que, assim como foi no último Natal, as pessoas, já que não podem sair para almoçar fora, vão decorar mais o ambiente familiar, deixando a casa mais alegre e mais aconchegante. Eu acho que não fazem investimento tão grande quanto no Natal, né? Mas gostam sim, fazem os coelhos, fazem os panozinhos, né, para pôr na porta de lavabo. E toalha também, ensino a fazer também toalha de mesa, caminho de mesa. E por aqui há um grande capricho na hora de confeccionar os bonecos. O carinho é tão grande com o resultado que eles ganham até nomes. Esse casal de fazendeiros, por exemplo, se chama Josemar e Leonor. Já esta coelha, com seus filhotinhos, ganha o nome de Suzane. Eu penso sempre em fazer alguma coisa, né, que seja nova, que eu não tenha feito ainda. E uma coisa que eu gostaria de ter. Funciona muito isso, entendeu? O clima fica mais leve com essas decorações, né? E belo trabalho da Marisa, hein? E já que estamos falando de Páscoa, depois do intervalo você vai ver dicas de como deixar seus ovos de chocolate mais atrativos e aumentar as vendas. Até já! Você, estudante, está em busca de oportunidade no mercado de trabalho? Empresário ou profissional liberal está procurando um talento para a sua equipe? A oportunidade pode estar na centralestágio.com do Sincovat. Buscamos vagas para os estudantes, procurando dar todas as orientações e comodidade para as empresas. centralestágio.com. Faça seu cadastro em nosso site. Mais informações pelos telefones 3631-2529 ou 3011-0842. Emília é dona de um pequeno comércio e teve uma bela ajuda para contratar seus funcionários. Ela aderiu ao regime especial de piso salarial, o REPIS. Com ele, as microempresas podem contratar colaboradores com valores salariais diferentes. Resultado: Emília consegue administrar melhor a sua folha de pagamento, investindo assim em outros setores da sua loja. Faça como ela. Procure o Sincovat e se informe sobre as vantagens do REPIS. A Páscoa pode ser uma boa oportunidade para muita gente conseguir uma renda nesse período difícil de pandemia. A fabricação de ovos de chocolate caseiro já é tradicional nessa época. Mas como fazer diferente para conquistar mais clientes e aumentar as vendas? Confira essas dicas da docente de confeitaria do Senac de Taubaté.
Na aula de hoje, nós vamos ver 2 decorações de ovos diferenciados e que causam um super impacto no seu cliente. Apesar de serem técnicas simples de decoração, eles vão fazer o maior sucesso, seja para você que opte por vender esse produto ou para você que queira dar de presente para sua família, para os seus amigos. Então vocês vão ver um ovo recheado e um ovo de colher. Bom, agora nós vamos verter o chocolate no mármore, poderia ser na pedra de granito também, para fazer a parte da temperagem, tá? Nós precisamos fazer para que o chocolate possa cristalizar, tá? Caso contrário, se ele não descer a sua temperatura, porque o objetivo é que a temperatura caia, né? Ele não cristaliza, ele não sai da forma, tá? Ou seja, a gente não consegue ter um ovo de Páscoa, um bombom enformado. Agora, já com o nosso chocolate branco derretido e temperado, nós vamos começar a pigmentação desse chocolate com os nossos corantes e efetivamente a construção da nossa casca colorida. Enquanto o nosso ovo de chocolate branco pintado está na geladeira por uns 10 minutinhos para cristalizar, nós vamos fazer o nosso ovo de colher, que é um ovo de brigadeiro com morango, bolacha, super gostoso. Esse processo a gente já tem a casca de chocolate ao leite pronta e nós vamos rechear com o auxílio de uma manga de confeiteiro de brigadeiro. Aí depois desse processo nós vamos decorando, né, a gosto, com morangos, bolacha, bolachinhas, castanhas, frutas secas, do jeito que você preferir. E para finalizar nós vamos decorar com um pó metalizado em uma cor champanhe, diluído em álcool de cereais, para dar aquele glamour para o nosso ovo de colher. Bom, e agora com o nosso ovo de colher já pronto, nós vamos dar sequência ao nosso ovo colorido recheado. Ele já saiu da geladeira e agora nós vamos fazer a aplicação do recheio. Para poder rechear, nós vamos fazer uma camada fininha de creme de avelã, da sua preferência, e a aplicação de castanha de caju. A castanha de caju ela vai grudar naturalmente no creme de avelã e para fazer a vedação dessa casca, nós vamos utilizar mais um pouquinho do chocolate branco, sempre se preocupando em cobrir totalmente a Nutella. Vocês viram esses 2 ovos que são técnicas super simples, extremamente vendáveis, para você que deseja fazer uma renda extra na Páscoa ou presentear os seus familiares, e ainda em 3 opções de embalagens diferenciadas para você arrasar muito e ter muito sucesso nessa e em todas as outras Páscoas. Que delícia, hein? Quer rever essa reportagem? É só acessar youtube.com/5watt. Lá você assiste essa e centenas de outras matérias sobre o empreendedorismo de nossa região. Confira também nosso site e nossas redes sociais e fique sempre bem informado. O programa de hoje termina aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá e um ótimo final de semana para você. Tchau, tchau!